Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de dezembro de 2020. Carteira de Identificação de Autistas em SC começou a ser emitida em março. Pessoas com o transtorno de espectro autista vão ter direito a uma carteira de identificação do autista em Santa Catarina. A intenção é que o documento facilite o atendimento prioritário de autistas em instituições públicas que ofereçam serviços de áreas como saúde, educação e assistência social. Além disso, a carteirinha também deve ajudar o governo a contabilizar quantas pessoas convivem com o espectro autista no estado. A carteirinha para autistas já havia sido criada por um projeto de lei do deputado estadual Mauro de Nadal, MDB, em julho do ano passado, na Assembleia Legislativa, mas faltava um decreto que regulamentava a concessão do documento. O texto do governo do estado com essas normas foi publicado dia 27/01 no Diário Oficial. A previsão é de que a carteirinha comece a ser emitida em março deste ano. A Fundação Catarinense de Educação Especial FCEI será o órgão responsável por expedir as carteirinhas. Para solicitar a carteira de identificação do autista, será preciso apresentar um relatório médico com a indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). O documento vai dispor de informações como o nome completo, filiação, local e data de nascimento, CPF, RG, tipo sanguíneo, endereço, número de telefone, fotografia e assinatura ou impressão digital do usuário. A carteira de identificação vai facilitar o atendimento dos autistas, evitando que eles e seus familiares precisam pegar filas, e também vai garantir gratuidade no transporte intermunicipal de passageiros. O documento precisará ser renovado a cada 5 anos. Uma resolução da FCEI a ser publicada nos próximos dias deve definir mais detalhes da emissão da carteirinha. Em Santa Catarina, atualmente existem cerca de 5.000 pessoas com autismo em atendimento nas instituições especializadas conveniadas com a Fundação Catarinense de Educação Especial e na rede estadual de ensino. Mas este número é maior, pois faltam os dados das redes municipais de ensino, explica a diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão da Fundação, Jeane Probst Leite. A carteirinha deve auxiliar até mesmo na contagem da população com transtorno de espectro autista no estado. O autismo na visão espírita representa uma experiência para o espírito em evolução. Na maioria das vezes as pessoas que sofrem deste transtorno são muito inteligentes, dominando assuntos, ainda que específicos. O autista pode dominar, portanto, uma determinada área do conhecimento como música, ciência ou matemática. A questão do desenvolvimento cerebral pode se dar pelo fato do espírito guardar dentro de seu inconsciente culpas e remorsos de erros que ficaram a ser reparados. Nós encarnados não conseguimos precisar qual o real motivo espiritual para aquele indivíduo sofrer com o autismo, porém podem ser espíritos que estão presos a seus sentimentos e que podem ter usado o poder de forma inadequada. Algumas pessoas, por orgulho, não aceitam o diálogo e a compreensão do próximo, apenas mandando e exigindo obediência. A experiência do autista deve servir para o espírito desenvolver gradualmente a comunicação e a compreensão da convivência em sociedade. A família que acolhe uma criança com autismo deve oferecer amor e paciência, pois sua missão é contribuir com a sua evolução espiritual.
O livro Autistas no Além, psicografado por Nelson Moraes pelo espírito Eduardo, narra o caso de Raul. Permanecemos em silêncio. Eu meditava sobre o problema de Raul, o drama daquele pai, daquela mãe. Onde estariam as origens de tanta amargura e sofrimento? Provavelmente Afrânio as conhecia, pois se conduzia com segurança, determinando providências e recursos. Em dado momento, rompi o silêncio, arriscando uma pergunta. Quais são as possibilidades de trazermos Raul novamente à razão? Considerando os recursos de que dispomos em nosso plano, são muitas as possibilidades. O pouco que conheci na Terra a respeito do autismo, ao qual vim familiarizar-me somente aqui em nosso plano, sei que poucos são os sucessos alcançados entre os encarnados. Qual a razão desse insucesso? O autismo é um estado de alma, é uma posição mental em que se coloca o espírito encarnado ou desencarnado. Não se trata de uma deficiência orgânica, isso tem sido demonstrado nos testes e exames feitos pelos estudiosos do assunto, não se iguala a um excepcional comum, cuja encarnação está sujeita às limitações de um cérebro lesado ou deficiente. Geralmente o autista encarnado apresenta-se numa organização física que corresponde à normalidade dos reflexos e sentidos, apenas pela posição mental em que se encontra rejeita usar tais recursos. O insucesso que experimentam os colegas encarnados deve-se à falta do conhecimento das causas que levam o espírito a assumir tal atitude. Enquanto a mente acadêmica não se voltar seriamente às pesquisas no campo do espírito eterno, a fim de remontar as causas legítimas que envolvem a mente humana em problemas diversos, incluindo-se do autismo, dificilmente encontrará soluções adequadas. Em nosso plano, porém, o quadro de soluções se altera profundamente, pois dispomos do conhecimento da causa. Basta reconstituir um clima emocional ao qual o paciente se identifica, oferecendo-lhe uma compensação à altura dos valores em que se viu lesado, para que se sinta novamente atraído ao mundo do qual se ausentou, mergulhando em si mesmo. Geralmente o autista é um espírito fraco de vontade que se viu lesado nos sentimentos, julgando-se impotente para reaver ou reconquistar tais valores, retrai-se para dentro de si mesmo, abdicando da razão para sustentar-se do emotivo que, embora sem manifestações exteriores, continua ativo, guardando uma sensação de gozo ou sofrimento. Por isso mesmo, torna-se difícil alcançá-lo pelos caminhos da razão, somente através do emocional poderemos auxiliá-lo, resgatando-o dessa situação. Quais os recursos emocionais que pretende usar no caso de Raul? Perguntei. Vamos recorrer novamente aos préstimos de Elsa. Acredita que ela guarda consigo valores equitativos aos que Raul se viu despojado no momento que desencarnou e agora, quando se viu obrigado a deslocar-se das vibrações da mãe, em cujo amor doentio se refugiava. Raul, através dos tempos, vem se dividindo entre o amor das duas, demonstrando uma carência afetiva insaciável. Elisete oferece-lhe o amor possessivo e dominador, no qual se compraz. Elsa, o amor terno e passivo que lhe dá prazer, mas ao mesmo tempo gera um estado de insegurança que atormenta. Por que a insegurança? O amor de Elsa representa para ele responsabilidades que jamais cogitou em assumir, levando-o a refugiar-se em Elisete, um espírito forte e dominador, ao qual se habituou a depender e confiar cegamente. Então é um espírito fraco e omisso? Exatamente, por isso mesmo assumiu a postura com que se nos apresenta, omitindo-se do mundo exterior, pois o único mundo que lhe oferecia segurança foi destruído,
quando Elisete se desligou dele, atraída por uma preocupação maior do que a sua ausência. Esta foi a crônica do amanhecer de 30 de dezembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.